Primeiramente, em nome da APOESP, gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Acho que é muito importante, né, no momento em que a gente vive, encontrar espaços para que a gente possa discutir, que a gente possa trocar informações, né, de temas tão importantes para a nossa organização. Acho que, agradecer também, né, o professor Mauriase, por essa vinda aqui para Bauru, o professor Victor. Nós do interior acabamos sempre tendo uma maior dificuldade, né, de trazer as pessoas para fazer as discussões. A gente, com a parceria com o pessoal da Unesp de Marília, a gente conseguiu articular essa vinda. Então, agradecer, que a gente aproveite essa tarde, né, que a gente possa, os dois conseguirem dar uma solução para as condições desse momento que a gente vive, ao final a gente sair preparados para a luta. Por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Queria agradecer primeiro a POESP por essa oportunidade, agradecer à editora Lutas Anticapital, que viabilizou a possibilidade desse livro e que abre uma coleção que se denominou Revolução Brasileira em Debate. Queria comentar inicialmente, antes de entrar no tema, um pouco sobre o primeiro livro, que é esse aqui, Estratégia Democrática Popular, um pouco da sua história, como é que ele surgiu, o que ele se pretende tratar, e o Victor depois vai apresentar o seu livro sobre Democracia e Socialismo, que é um estudo sobre Carlos Nelson Coutinho e seu tempo. Essa iniciativa ela surge há bastante tempo como um desdobramento das atividades do Núcleo de Educação Popular, 3 de maio, que no seu programa de formação tem ainda um curso sobre a história do movimento operário no Brasil e que estava debatendo, no conjunto das suas atividades, a natureza do ciclo que se fechava, né? A gente apresentava a história do Brasil através de momentos, né? Abriu-se um ciclo com a crise da ditadura, né? E ele, ao nosso ver, claramente se encerrou em 2016. Então, a partir de uma provocação do Gramsci lá no Cadernos do Cárcere, tem um momento em que ele convida os trabalhadores, né, a assumir uma consciência, uma visão de mundo que seja própria, né? E ele fala que o caminho para isso é a realização de um inventário, né, colocando os elementos que compõem sua consciência, sua concepção de mundo, colocar o dedo sobre cada item e se perguntar de onde isso veio, a quem serve, né, para poder fazer a crítica à concepção de mundo que lhe foi imposta, para poder aderir conscientemente a uma visão de mundo própria da classe trabalhadora. Então, ao nosso ver, esse era o trabalho que precisava ser feito, né? Ao encerrar o ciclo da forma como ele se encerrou, né, nós precisamos perguntar por que fomos derrotados, por que a estratégia que conduziu os trabalhadores até esse momento teve o desfecho que teve, colocando a gente nessa situação, né? Quando eu falo essa situação, vocês entendem. Eu estava conversando com os companheiros aqui, o pessoal parece que está meio deprimido ultimamente, se perguntando onde foi parar o mundo. Então, esse desfecho que coloca o Brasil numa clara direção conservadora, reacionária, né, parece reverter as expectativas que haviam sido colocadas no começo do ciclo. Ao nosso ver, isso precisava ser compreendido, né? Então, isso que, pegando de empréstimo a palavra do Gramsci, se chama de inventário, a partir do Núcleo de Educação Popular, acabou se desdobrando, né? Porque cada vez que a gente fazia essa discussão, a gente puxava uma ponta, olha, fundamental para entender isso, o pensamento de um autor, o inventário minucioso da trajetória de organizações políticas, daquilo que fundamentava as organizações políticas, do contexto onde isso foi produzido, isso vai abrindo, né, um plano de estudo.
vários companheiros transformaram essas provocações surgidas ali no inventário em tema de seus estudos, foram até a universidade. O que é interessante, né? Quer dizer, é um projeto de estudo que não nasce na universidade, mas que por certas condições chega na universidade, né? Que é o nosso dever, é o papel da universidade, dotar esses companheiros de fundamentos teóricos, de estudos, de pesquisa, para poder resolver os problemas e as questões que brotam da experiência prática da nossa classe, né? Então eles transformaram isso em diferentes objetos de estudo, né? De seus mestrados, de seus doutorados. No ano de 2017, nós reunimos companheiros que já haviam terminado suas dissertações, teses, companheiros que ainda estavam no processo de elaboração delas, para fazer um seminário na Escola de Serviço Social do FRJ, né? Universidade pública, é bom a gente falar, porque talvez a semana que vem já não tenha mais, então vamos marcar, né? Que é um espaço onde tornar possível essas coisas. Realizamos um seminário, e desse seminário, da fala dos companheiros, nós organizamos esse livro, que tem 15 autores, e que propõe, numa primeira parte, inventariar os fundamentos teóricos da estratégia democrática popular, e numa segunda parte, refletir um pouco sobre a aplicação prática dessa estratégia em diferentes áreas, né? Em movimentos sociais, na luta pela terra, na luta na saúde, na luta pela saúde mental, na questão da imprensa e da comunicação, na questão da educação, na questão do controle social sobre o Estado, né? É um pouco uma reflexão crítica de como isso implicou uma direção dessas diferentes partes concretas, né? Nós chegamos a uma conclusão muito importante, que eu não vou falar, senão vocês não vão ler o livro, né? Só quem lê o livro vai entender a conclusão que nós chegamos, né? Isso foi proposto como uma coleção, por quê? Porque, como a gente falou, aquilo que consta nesse primeiro livro é normalmente uma comunicação sintética de um estudo maior que os autores fizeram, né? Então, o capítulo do Vitor aqui, por exemplo, tem 20 páginas. Aquilo que ele queria dizer em 20 páginas, ele escreveu aqui em 700. Né? Que é a tese dele, da qual ele produziu aquela comunicação ali mais sintética, né? E a ideia é essa, que os outros autores do livro, né, mesmo aqueles que não estão no livro, mas que estão em processo de finalizar seus estudos, possam ter a oportunidade de ver seu trabalho publicado. E o que amarra, o que dá unidade a essa coleção é essa reflexão sobre a natureza da estratégia que dirigiu os trabalhadores no último período, né? Que a gente aqui apresenta muito sinteticamente, né? Todos os autores do livro e a provocação que a gente propôs animar os grupos do inventário partem de uma concepção estratégica que não pode ser confundida nem com um programa, conjunto de metas, plataformas a serem atingidas, né? Nem por um texto político, iniciativa de uma ou outra força política. A estratégia é isso, mas ela é mais do que isso, né? Nós estamos convencidos que a estratégia que predomina num certo período histórico, ela é a expressão desse tempo. Ela é uma expressão sintética da luta de classes, da formação social, da cultura, do momento econômico, né? Das intencionalidades políticas das classes em luta, dos diferentes segmentos mesmo dentro da classe trabalhadora, que apresentam caminhos alternativos a serem percorridos, né? Então, uma estratégia não pode ser confundida com um programa, como a intencionalidade dessa ou daquela força política. Senão seria muito fácil, né, identificá-la como uma força política, realizar a crítica, né? Vocês vão ver o próprio caminho de chegar à estratégia democrática popular, mostra que esse é um risco, né? O PT tinha a convicção de estar apresentando uma estratégia alternativa, crítica à visão estratégica do Partido Comunista no período anterior.
a nossa conclusão, uma das nossas conclusões, é que, de certa forma, alguns dos desvios e equívocos daquela primeira formulação acabaram reaparecendo nessa nova forma, né? O segundo pressuposto é que a estratégia indica uma intencionalidade, né? A história e as sociedades não mudam, né, os seus processos naturais, o curso natural do seu desenvolvimento, né? A história é feita pelos seres humanos em cada época, que podem dirigi-la para um lado ou para o outro, né? E por isso a discussão das intencionalidades, de como se lê uma sociedade, o caminho que se propõe para transformá-la, sempre indica a presença de sujeitos, né? Se a gente não tem claro os sujeitos, a gente acaba culpando o destino, né? Então, estamos numa situação muito mal, porque a vida é dura, o destino assim quis, né? Você sabe que todo comunista tem dois receios fundamentais em relação a Deus, né? Um é que ele exista e outro é que ele seja vingativo, né? Então, de repente, é um Deus maldoso que fala, então toma vocês, né? Como tem sujeitos, quando a gente montou o nosso programa de estudo lá no 13 de maio, a gente organizou, como eu falei, por momentos da história, e esses momentos são bastante indicativos de certos protagonismos, né? Quer dizer, no primeiro momento da história do movimento operário e sindical no Brasil, você tem uma clara predominância de uma concepção anarco-sindicalista, né? Num segundo momento, você tem o protagonismo dos comunistas, do PCB. O período que a gente estava vivendo, militando, é o período onde o golpe de 64 respondeu, colocou em evidência, né, os limites da estratégia democrática nacional defendida pelo PCB. E inscreveu um outro protagonismo, que era o do PT, né? Portanto, para a gente, o estudo das estratégias é também o estudo do protagonismo de certas forças políticas, com o seguinte cuidado, né? Todos nós que estamos vivendo uma certa época estamos submetidos, se a nossa compreensão de estratégia está correta, não apenas aqueles que estão militando, vinculados a essa ou aquela força política, né? Quer dizer, todo mundo submetido ao período ali dos anos 40 até meados da década de 60, está sobre a égide de uma revolução democrática nacional, né? E não adianta, na hora que a história está indo para um canto, levantar sua carteirinha e falar, nunca fui do PCB, não tem nada a ver com isso. Porque você está envolvido, né? Não vou citar o Antônio Cândido, porque depois o Vitor cita, mas é um bom exemplo de como que todos nós estamos envolvidos na mesma época. Nós partimos da nossa crítica à estratégia democrática popular, vou historicizar um pouco ela, partindo de alguns pressupostos que é bom deixar claro no início. Primeiro, nós estamos convencidos que nós não estamos vivendo o fim de um ciclo, né? Essa estratégia nasceu, se desenvolveu e encerrou um período, né? Nós estamos hoje, isso é uma implicação importante, porque nós não temos apenas a tarefa de responder à urgência das demandas que a conjuntura nos coloca. Nós temos que fazer isso, temos que resistir na educação pública, temos que combater a reforma da Previdência, temos que reverter a reforma trabalhista, temos que discutir questões seríssimas com nossos vizinhos, do tipo se a terra é redonda ou plana, né? Se o nazismo foi de esquerda ou de direita, etc. e tal, mas nós podemos correr o risco de nos perder no varejo dessas diferentes questões. Ao nosso ver, a dificuldade de fundo é que nós temos, ao mesmo tempo, que resistir a todos esses ataques, ter a capacidade de compreender os limites de uma estratégia que se esgotou. Fechou-se o ciclo. Esse esgotamento pressupõe também uma outra questão bastante delicada e polêmica. A estratégia democrática popular, né, se encerrou junto com esse ciclo, ou ela foi, de certa forma, interrompida. Ela estava se desenvolvendo, estava dando certo, mas o golpe de 2016 a interrompeu. Ela se realizou ou não se realizou, né?
nós partimos do pressuposto que ela se realizou. Os limites que se apresentam na conjuntura da luta política hoje são limites não da incompletude da estratégia democrática popular, mas da sua plena realização. Não é? Daí deriva um último elemento preliminar. Né? Quando você analisa isso, pressupõe que você entenda o que da estratégia democrática popular se realizou. Né? Nós sofremos uma interrupção, isso é verdade, mas essa interrupção revela, ao nosso ver, limites da estratégia na sua efetivação. Né? Não é uma ausência, uma carência de tempo, de correlação de forças que levou ao desfecho histórico que nós vivemos. Né? É porque o caminho levava a esse beco. Né? Então vamos lá. Para a gente entender os limites e por que ela se realizou ou não se realizou, é necessário ainda, de forma introdutória, um breve painel do que seria a estratégia democrática popular. A ditadura militar, a partir do golpe de 64, né, revela, como eu falei, os limites de uma formulação estratégica. De forma muito sintética e geral, o Partido Comunista Brasileiro fazia uma leitura da formação social brasileira, do capitalismo no Brasil, e entendia que as contradições centrais dessa formação social se materializavam em elementos que impediam ou criavam obstáculos sérios para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E esses empecilhos, esses entraves, se materializavam na estrutura agrária tradicional herdada do colonialismo, né? Expressa de forma sintética no latifúndio, na presença do imperialismo que impunha um grau de desenvolvimento que cerceava, diminuía o espaço para o desenvolvimento do capitalismo nacional, né? E que, portanto, se implementava no Brasil a partir de um capitalismo que, apesar de já ter atingido mundialmente a forma do capital monopolista, coexistia e se mantinha a partir da reprodução de elementos do atraso colonial, etc. Tese que, na sua raiz mais profunda, vai levar àquela famosa visão dualista, né, que o Chico de Oliveira também criticou no seu trabalho. Né? Chico de Oliveira, que nos deixou recentemente. Quer dizer, essa visão conduzia a uma compreensão do Brasil e uma visão estratégica. Né? Quer dizer, a Revolução Brasileira não seria imediatamente uma revolução socialista, porque o próprio capitalismo não havia desenvolvido totalmente, e, portanto, os trabalhadores, com o objetivo de transformações socialistas, deveriam, em primeiro lugar, aliar-se à sua burguesia nacional, combater o latifúndio, o monopólio, o imperialismo, né? E dessa maneira realizar uma revolução burguesa que traria no seu próprio bojo os elementos que no seu desenvolvimento posterior poderiam levar a uma revolução proletária. Né? Uma visão que claramente está presente nas formulações da Internacional Comunista, uma formulação que foi traduzida para as condições brasileiras naquilo que vai ser conhecido como a teoria das etapas. Nós estamos com a etapa burguesa, uma revolução democrática, que traz e gera as condições para uma revolução socialista. O golpe de 64 resolve isso. Os erros e limitações de uma estratégia não são descobertos na universidade por grupos de estudos. Né? É difícil, não é? Cheia aqui o limite, então, por favor, corrija aí na realidade. Normalmente a realidade nos diz quando estamos errados. Né? Quer dizer, quando do golpe, o bloco das classes dominantes que se alinha para o bloco é uma aliança entre o imperialismo, a burguesia nacional e o latifúndio. Aquilo que se via como inimigo se torna um bloco. A burguesia nacional, que deveria supostamente estar ao lado dos trabalhadores, se aliou ao imperialismo e ao latifúndio contra os trabalhadores. Né? Quer dizer, a prova prática do desfecho da Revolução Democrática se deu num cenário muito distinto daquilo que a estratégia esperava e sofremos uma derrota. Quando o PT surge, já no final dos anos 70, mesmo dos anos 80, ele vai começar por
buscar diferenciar-se disso e afirma que essa leitura estava incorreta, que o Brasil havia passado por um longo processo de desenvolvimento capitalista, que esse desenvolvimento capitalista havia se dado e criado condições nacionais de uma economia articulada nacionalmente, o desenvolvimento de um Estado nacional, né? E que isso colocava contradições que se expressavam na seguinte formulação: apesar desse crescimento capitalista, perduravam, né, questões sem resposta, como por exemplo as desigualdades regionais, como por exemplo as desigualdades sociais, como por exemplo o caráter autoritário do Estado brasileiro, né, uma carência, um déficit democrático, como o desenvolvimento de instituições próprias da sociedade para representá-la, etc. E, portanto, o PT, a partir dessa análise da sociedade brasileira, vai fazer uma afirmação de que a Revolução Brasileira a ser construída é uma revolução socialista. Mas essa revolução socialista tem uma particularidade: ela tem que se realizar realizando as tarefas em atraso não realizadas pela burguesia, né? Para quem conhece a teoria social brasileira sabe que isso guarda uma profunda relação com uma formulação que está, por exemplo, em Florestan Fernandes, né, na Revolução Burguesa no Brasil, etc. Essa formulação faz com que se afirme que não cabe no Brasil uma teoria de etapas, uma reapresentação da teoria de etapas, que a Revolução Democrática Popular no Brasil é um processo que se articula diretamente com a meta socialista. Portanto, não tem aliança estratégica com a burguesia, guarda esse termo que vai ser importante na diferenciação futura, não há aliança estratégica com a burguesia, e o bloco de classes capaz de realizar essa revolução já é um bloco que une trabalhadores do campo, da cidade, da juventude, dos intelectuais, dos setores médios, dos demais setores explorados pelo capitalismo, né? Por isso, não uma revolução democrática nacional, que pressupõe uma aliança e a existência de uma burguesia nacional, mas uma revolução democrática, porque realiza as tarefas em atraso, popular, pelo bloco de forças capazes de realizar na frente. Essa revolução democrática popular teria que realizar, portanto, um programa democrático popular que fosse antilatifundiário, anti-imperialista, né, e antimonopolista. A coincidência não é casual, né? O programa da Revolução Democrática Nacional é antimonopolista, antilatifundiário, mas isso agora é visto como entraves a serem superados pelo campo popular. Ó, toda estratégia tem uma via de realização, né? Você faz uma leitura do país, você tem uma identificação das contradições principais, das classes em luta e das alianças, e vai afirmar que o caminho da transformação passa por uma via da sua realização. Por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro tem uma revolução democrática nacional, mas a via mudou na longa história desse partido, né? Já se propôs realizá-lo com uma insurreição armada, como em 1935, né? Por pressão pacífica de massas, como no 5º Congresso do PSB, pela luta armada, no período que antecede a queda do Getúlio Vargas na década de 40, né? Então você tem diferentes vias de realização. A Revolução Democrática Popular, pensada pelo PT, tem uma via de realização. Essa via de realização seria a combinação da pressão de massas, através de movimentos sociais, sindicais, lutas populares, com a ocupação de espaços institucionais. Quanto mais crescesse a luta social, mais espaços institucionais se produziriam, e a combinação desses dois processos levaria à vitória para a presidência da República, que uma vez conquistada permitiria realizar o tal programa democrático popular. Tudo bem? E todos seríamos felizes para sempre. Vou tomar um café, senão eu acordo. Eu estou com sono profundo, por isso que eu estou conseguindo falar essas coisas. Se eu acordar, eu paro. Então veja, toda estratégia é uma aposta ao futuro, né? É uma aposta aberta ao devir, né? Estamos achando que as coisas vão se dar dessa maneira.
De certa maneira, ela é uma estratégia adequada às condições que estamos falando do fim da ditadura, processo de democratização, retomada das lutas sociais, né? Retomada da organização sindical, o surgimento de movimentos sociais, a formação de um campo popular capaz de desenvolver essas lutas, uma expressão política capaz de traduzir isso em acúmulos institucionais, né? Eleger um vereador, um deputado, prefeito de uma cidade, né? Um senador, né? Você tem esse acúmulo que vai se dando. Então, no primeiro momento, você tem um desenho que parecia comprovar isso. Dois fatos conjunturais, mas importantes para serem introduzidos na apresentação, são essenciais para serem entendidos. O primeiro deles, por uma série de contextos, né, entre eles, o caráter do governo Sarney, etc., a possibilidade de eleger um presidente se antecipa ao acúmulo de forças necessárias para chegar ao governo. Né? Ou seja, se tornava possível chegar ao governo federal mesmo antes desse acúmulo de força ser, de fato, se produziu. Né? Isso ficou claro nas eleições de 89, Lula vai para o segundo turno, quase ganha as eleições. Aí abre a seguinte questão polêmica, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. Né? É desejável chegar na presidência, mesmo que não tenha a correlação de forças necessária? Se for possível chegar, é desejável que se governe? Né? Se governar, né, é possível ter uma continuidade de governo de maneira que o acúmulo de forças ainda não presente possa se dar no próprio exercício do governo federal? São fatos novos colocados para a estratégia. E são respondidos de maneira positiva. Sim, se tivermos chance, é possível e desejável ganhar as eleições. É possível essas eleições resultar num governo popular que possa ser completado, que possa ter sua vida realizada e eleger sua sucessão, né? Permitindo que o acúmulo de forças continue no próprio exercício do governo. Mas isso colocou questões evidentemente novas. Né? A derrota para o Collor, depois a primeira derrota para o Fernando Henrique Cardoso, faz com que setores significativos do partido comecem a acreditar que esse desfecho desejável exigiria dois aspectos, duas correções táticas na estratégia. Uma redução do caráter do programa mais ameno, né? E uma ampliação da aliança de classes necessária para chegar no governo. Veja, não para abandonar o democrático popular, mas para poder realizar, uma adequação para poder realizar. Isso, de certa forma, é uma luta interna grande, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas que se resolve em 2002, né, com a vitória do grupo do Lula internamente no partido, que consegue rebaixar o programa e ampliar as alianças, incluindo segmentos do empresariado. Vamos lembrar que não, as pessoas falam, mas você acabou de dizer aqui que não tem alianças estratégicas com a burguesia. Essa frase é perigosa, porque não há alianças estratégicas, pode haver alianças táticas. Né? Então era fundamental uma aliança com segmentos do empresariado para demonstrar o compromisso do Partido dos Trabalhadores e não produzir uma ruptura, né? Não produzir uma ruptura com a ordem democrática, né? Um compromisso de manter as regras do jogo. O Lula vence as eleições de 2002 e coloca em prática um programa que não é da radicalidade do Democrático Popular apresentado inicialmente, mas é um programa possível para a relação de forças naquele momento colocado. Né? Vamos entrar aqui em detalhes, vocês têm ali as resoluções do PT para ler, né? Mas num certo momento lá no 5º Encontro Nacional se fala, a tarefa da redução é chegar ao governo federal, destruir o Estado, construir um Estado novo. No 7º encontro passa a ser, a tarefa fundamental é criar uma correlação de forças para chegar ao governo do Estado, né? com aceitação da sociedade civil. No 12º encontro, que antecede as eleições de 2002, o texto já fala na criação de um amplo Estado-nação,
que seja capaz de acobertar todos os interesses, incluindo os empresários, né? O texto vai lentamente mudando nessa direção. Ora, para isso é necessário manter a governabilidade, para poder chegar até o final do governo. Manter a governabilidade significa ceder ainda um pouco mais na radicalidade do programa, ampliar um pouco mais o leque de alianças. Isso que faz uma mágica, uma química política de uma força de esquerda fazer uma campanha eleitoral com uma aliança ao centro e ter que ampliar essa aliança para governar. Se as minhas referências, né, espaciais não estão equivocadas, se eu sair da esquerda, me alinhei ao centro para ganhar as eleições, mas preciso ampliar as alianças para governar, eu só posso ampliá-las em direção à direita, né? Então eu acabo chegando num espectro de centro-direita para garantir o governo e para garantir a continuidade desse governo. Na expectativa, quer dizer, quando se analisava isso, tinha várias visões. Veja bem, não é exatamente o que a gente queria, mas é o caminho para chegar onde a gente queria, né? Não é possível agora uma revolução socialista, mas esse é o processo natural de desenvolvimento de uma consciência que um dia vai ter condição de implementar a integralidade do nosso programa. Outros diriam, outros mais pessimistas diziam, não, na hora que a gente tentar implementar isso, a burguesia reage e nos depõe. Tá? Então, o pacto fundamental pode ser traduzido na seguinte formulação: nós, trabalhadores, abrimos mão de uma revolução socialista, mas em compensação a burguesia abre mão da interrupção do processo democrático por via de golpes, né? E aí vamos deixar que no terreno da política a luta se faça e a correlação de forças iria mudando até se tornar favorável a mudanças mais profundas, né? Veja, diante do fato de que isso deu errado, né? Mas como é que você pode chegar nisso? Não é exatamente uma conclusão difícil, né? Nós estamos hoje num patamar organizativo pior ou melhor do que estava nos anos 80. Do ponto de vista da consciência de classe, ela cresceu, né? Você tem hoje claramente uma consciência de classe dos interesses dos trabalhadores, dos interesses da burguesia, do grau da formação social brasileira. Não, nós estamos hoje numa reversão a patamares inferiores àqueles do início do ciclo, né? Nós temos um fenômeno desconcertante, que todo socialista, todo revolucionário tem que se preocupar, que setores consideráveis, não das classes médias, não da burguesia, mas das próprias massas trabalhadoras, têm aderido a teses, né, de caráter conservador, quando não já abertamente fascistas, né? Então isso prova de que aquele acúmulo de forças que deveria, né, enquanto não vamos para o socialismo, amadurecer a etapa democrática, regrediram dela para formas anteriores, né, a ponto da reação ao golpe ser absolutamente insuficiente para poder deter a interrupção do processo como aconteceu em 2016. Ora, para finalizar, por quê? Nós temos algumas pistas, não mais que pistas, né, que estão abertas aqui e que estão colocadas ao debate. Tem pelo menos dois elementos centrais para entender o limite dessa estratégia e o equívoco de leitura que foi feito. Eu estou convencido que o mais grave, o central dele, é relativo ao Estado, né? Essa estratégia compreendeu equivocadamente o Estado no Brasil, crendo possível que o acúmulo de forças, uma transformação popular, né, com intenções socialistas, ainda de forma muito distinta do que os clássicos definiram como socialismo, né? Essa intencionalidade socialista podia se dar através da ocupação do Estado, como se a máquina do Estado burguês pudesse mudar o seu caráter pela posição política daqueles que o ocupam, né? E existe uma convicção na tradição marxista que o Estado é um instrumento de dominação de uma classe, da classe economicamente dominante em cada época, que graças ao Estado se torna politicamente dominante, né? Quer dizer, ocupar o Estado burguês não transforma um Estado
acima dos interesses das classes em disputa na sociedade. Ele segue sendo um Estado burguês. Mas a questão do Estado, ainda na particularidade da formação social brasileira, é mais grave. O Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa no Brasil, tem convicção de que a forma do capitalismo no Brasil, o capitalismo dependente, a forma como se deu a Revolução Burguesa no Brasil, uma aliança de setores oligárquicos contra a maioria da população, impunha uma forma autocrática ao Estado burguês no Brasil. Quando no final da ditadura perguntavam ao Florestan, ele escreve isso no seu livro, né? Qual seria o caráter dessa democracia que substituiria a... substituiria a ditadura? O Florestan tem muitas reticências quanto ao caráter democrático que viria, né? Por quê? Porque para ele as características do capitalismo dependente, da desigualdade profunda entre as classes, do caráter minoritário da classe dominante brasileira, impunha formas autocráticas, né? Não era um acidente formal, tinha determinações mais profundas. Então ele fala, ainda que venha a democracia, será uma democracia restrita, será uma democracia limitada. No máximo, exagero da possibilidade das hipóteses possíveis, a burguesia concederia à classe trabalhadora uma existência menos dura, através de pequenas e mínimas concessões, né? O que faria com que parte da classe trabalhadora aderisse à ordem burguesa. Florestan chama isso de democracia de cooptação. E ele descarta essa possibilidade, dizendo que, diante da radicalidade das demandas da classe trabalhadora, ela não aceitaria o pacto diante de tão pouco. E a própria burguesia consideraria muito ceder esse pouco. Portanto, as condições de uma democracia de cooptação estavam no horizonte imediato descartadas. Era mais provável uma democracia autoritária, restrita, ainda nos moldes de um Estado autocrático. Se a gente considerar o contexto histórico da transição, é esse cenário que se estabeleceu, né? Vamos lembrar que a gente sai da ditadura para entrar no governo Sarney, bater na mesa para evitar sempre maus espíritos, né? Sarney, de Sarney para Tancredo, de Tancredo para Fernando Henrique, de Fernando Henrique para Collor, né? Quer dizer, está longe de um contexto democrático. O que o Florestan não podia prever, porque isso aconteceu depois da sua morte, né? É que quem viabilizaria as condições de uma democracia de cooptação fosse o próprio PT, né? Que organizaria a classe para aceitar pouco em troca da aceitação dos limites da ordem institucional, jurídica, política burguesa, né? Então a democracia de cooptação, surpreendentemente, ao contrário do que pensava Florestan Fernandes, não foi uma tática da estratégia burguesa, foi a realização da estratégia proletária, né? Naquilo que era a sua força hegemônica e protagonista no período que era o PT. O PT logrou conseguir uma democracia de cooptação e colheu os frutos disso. É inédito que uma força política permaneça no governo por 4 mandatos, né? Então, ele consegue a longevidade necessária. Mas isso não resulta no desenho estratégico que ele havia pensado. E a nossa hipótese é que isso se dá muito pela incompreensão do caráter do Estado. Essa incompreensão, não vou me alongar, porque de certa forma dialoga direto com o que o Vitor vai nos dizer agora, que tem a ver com o pensador que ele estuda, partia da convicção de que a ditadura e o próprio desenvolvimento da democracia teriam gerado as condições para superar o prussianismo do Brasil. O Estado brasileiro mudou de caráter. Não era mais possível a burguesia usar o Estado como comitê executivo do seu negócio. Ela tinha que partilhar com as classes subalternas a gestão do Estado. Portanto, a luta política se daria no contexto de um Estado democrático, da disputa de hegemonia. Então, o Estado teria transitado de formas coercitivas para ser obrigado a fazer a luta política dentro de formas de disputa de hegemonia. Terreno supostamente favorável aos trabalhadores.
E aí está o equívoco. Separar de um lado o Estado burguês da sua forma coercitiva e de outro lado o Estado burguês da sua forma de disputa de hegemonia. Quando a gente vai para Gramsci, o Gramsci afirma com todas as letras que o exercício normal da disputa de hegemonia é a combinação de coerção e consenso. Você não tem de um lado coerção e do outro lado consenso. Você tem a combinação dos dois elementos. O próprio consenso pressupõe a coerção. O próprio exercício da coerção pressupõe consenso. A burguesia sempre opera nos dois elementos e não em um só. Então, enquanto a burguesia abria o processo democrático, ela nunca descuidou dos aspectos coercitivos. A prova disso, né, é que para alguns são reminiscências, anacronia, coisas não resolvidas, mas para nós faz todo sentido, é a permanência do aparato policial repressivo, é a permanência da estrutura jurídica, é a permanência da lógica do encarceramento, é a permanência do controle monopólico dos meios de produção e dos meios de comunicação, né? Todos esses elementos não são resistências autoritárias numa sociedade que se democratiza. São o complemento necessário para se democratizar a sociedade sob controle dos interesses dominantes, né? Por isso que o que surpreende muita gente em 2016 é que o golpe parta não de uma ruptura com o Estado, mas do próprio aparato do Estado, né? do seu ordenamento jurídico, dos seus juízes, que apesar de serem parciais e pessoas muito boas, trampam, né, com seus interesses particulares, né? De um ordenamento institucional e político, de um Congresso, de um Senado, de uma Câmara dos Deputados, uma lógica eleitoral que havia sido pacientemente construída, reforçada, fortalecida, para que nesse momento pudesse interromper, quando necessário, o jogo democrático ao sabor dos interesses dominantes. Portanto, o primeiro elemento nosso, a nossa convicção, é que é uma não compreensão do caráter do Estado. O segundo, que ao nosso ver, isso deriva de uma não compreensão do capitalismo no Brasil. Um mito sempre renovado de um capitalismo ainda não desenvolvido, que ao se desenvolver poderia amenizar as grandes contradições da nossa sociedade. Quer dizer, o Brasil é um país desigual, então vamos crescer a economia para ele ficar menos desigual. Mas a economia capitalista, se o Marx está certo, quanto mais cresce, mais aumenta a desigualdade, não diminui. Mas vamos pelo menos minimizar as desigualdades regionais. Se o capitalismo diminuísse as desigualdades regionais, o mundo não seria dividido em centro e periferia, né? Quanto mais crescesse o capitalismo americano, mais crescia a igualdade geral no mundo. Não é isso que a gente prevê. Portanto, esse equívoco, que eu não vou me alongar, é um equívoco que está na base da incompreensão, da própria incompreensão do Estado dos seus limites. Esse é um Estado burguês, esse é um Estado de uma ordem capitalista, que não pode se desenvolver em etapas. É uma reapresentação piorada da Revolução por etapas. Vamos primeiro democratizar a vida e a sociedade e a esfera política, mantendo a esfera econômica inalterada. Uma vez democratizado o Estado, a gente democratiza a economia depois, né? Essa estratégia fracassou porque ela desconhece os elementos mais elementares da lógica capitalista, né? Portanto, ao nosso ver, a etapa democrática realizou-se e, ao realizar, mostrou seus limites, o que nos coloca diante de uma enorme dificuldade. Qual é a estratégia para a transformação da sociedade brasileira? O risco é a inércia nos colocar diante da reapresentação do antigo com nova forma, né? Eu sempre falei para meus alunos que, para mim, a faixa que corta a nossa bandeira, ao invés de ordem e progresso, deveria ser agora vai. A gente tem uma enorme tentação de achar que vamos mudar a forma, mas vamos tentar de novo, né? A persistência é uma qualidade importante, né? Tanto para a perseverança quanto para a burrice também, porque a burrice se expressa em fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, a reapresentação dessa estratégia em nova forma bom, agora vamos então fazer um programa democrático, ganhar as eleições, aumentar, e no máximo, 200 ou 300 anos a gente vai alcançar o nosso objetivo.
desconhecendo que durante esse período a burguesia vai operar para manter sob controle a abertura e para revertê-la quando for necessário ao sabor dos seus interesses, né? Portanto, a Revolução Brasileira deu errado porque a estratégia estava errada, porque lia incorretamente a sociedade. Se nós não formos capazes de ler a nossa sociedade, a nossa formação social, dificilmente traçaremos uma estratégia que nos conduzirá à vitória. Como disse, nós vamos aqui explicar a receita, eu prefiro uma formulação do Brecht, que para mim é perfeita. Brecht dizia o seguinte: é uma coisa facílima, dificílima de ser feita. É fácil saber o que a gente vai fazer, agora difícil é fazer isso que a gente tão facilmente mostrar. As pessoas estão ficando meio deprimidas diante dos desafios da luta de classes, né? Porque fomos derrotados. O meu amigo, companheiro Valério Arcari, né, tem uma tese curiosa de que ele fala: não é uma derrota estratégica, a classe não foi derrotada, tem muito a dizer ainda, vamos à luta. Ele é um entusiasta, eu admiro, mas é uma derrota. Primeiro passo para a gente enfrentar é a gente assumir que fomos derrotados. Você imagina o Brasil tentando um coach, né, pegando aquela seleção brasileira depois do 7-1 e falar: não foi tão ruim, foi uma cagada, 7-1. Nós tomamos um 7-1 bem dado, né? Fomos derrotados brutalmente, né? Se isso não é uma derrota estratégica, quando vier eu quero estar aqui, porque essa foi acachapante. Então, primeiro é para dar um recado para quem está deprimido. E o segundo é uma homenagem, porque nessa semana nós perdemos um companheiro, um camarada de luta da base da POS, que é o Tonhão, né? Que só se comparava a sua convicção, a sua firmeza, o seu grau constante de loucura, né? Então eu era absolutamente doido, né? Que era uma qualidade fundamental, né? Era o Tonhão, né? Ninguém pode falar assim: agora o Tonhão menos dessa qualidade, porque aquilo era o Tonhão, em sua integralidade, concordemos ou não com ele, ele era uma figura invejável de disposição, de luta, etc. e tal, e que nos deixou agora, né? Para quem não conhece o Tonhão, aquele que deu uma porrada no Covas, né? Foi o maior erro da vida dele, não ter aceitado. Mas parece que as pessoas seguraram, não deixaram, então não conseguiu cumprir a sua tarefa. Então, vai em homenagem ao Tonhão e vai em homenagem àqueles que acham que estão derrotados, que não vão fazer agora da vida, etc. Tá bom? E a gente se segue. Chama Pedagogia das Quedas. Há aqueles que caem e não se levantam, passam a fazer parte da terra, deitam-se minerais entre pedras e raízes e passam a dormir o sono dos ausentes. Mas há aqueles que, quando caem, buscam no solo fértil novas energias, buscam as raízes, encontram as sementes, abraçam o planeta e bebem da sede dos rios. Estes nunca estão sós, nem mesmo no vazio mais profundo da noite, na espera interminável, pois sempre lhes encontram multidões de mãos companheiras, de todos os sonhos aprisionados, de toda a fome não saciada, de toda a terra não repartida, de toda a fúria contida, de todo o futuro sempre e sempre adiado. Aqueles que quando caem não se levantam, mas aqueles que se levantam ainda mais fortes que as derrotas, mais forte que as vitórias vazias, mais forte do que toda a força que em vão amanhã adia. Companheiro Tonhão, presidente.